Estamos do Estado Soberano, prédio dos Morreus, bloco 13, Cacenda. Os Morreus não é um grupo, os Morreus é uma nação. Os Morreus foram formados aos 5 de março de 1987, só para teres noção. Então, é a primeira nação, a primeira organização formada no país. Esses são todos os Morreus. Esse, nosso camarada, amigo, irmão, Quilalá. Yuri. Fixa aqui a câmera. Esse é o nosso presidente do grupo. Presidente da nação dos Morreus. Ele vai se auto-apresentar. Pedro Gomes. Atenção. O presidente é cofundador da nação dos Morreus e é membro da primeira geração. 48 anos de idade. Zé Mole, que balista. Esse é o Big Shota. Randy Nequetela. Esse é o Gibson. Nosso puto da banda. Nosso latão, nosso puto da banda. Os Morreus agora têm uma nova realidade. Os Morreus agora têm um novo princípio. Só para tu teres noção, os Morreus funcionam como se fosse uma empresa ou um governo. A estrutura orgânica dos Morreus é constituída pelo presidente, vice-presidente, secretário-geral e os vogais da geração. Então, os Morreus agora têm uma nova política, que são doações de bens alimentares para os lares, instituições de caridade, essa coisa toda. Conta Camp, membro da segunda geração, um dos bades mais duros da cidade de Luanda, Bad Camp. Esse é o Nelly P, membro da quinta geração dos Morreus, nosso puto da banda, filho, é irmão do nosso homenageado, Dom Zaú, um dos maiores guerreiros dos Morreus. Ju, nosso puto da banda. Esse é o Robson, nosso Van Damme. Quando os Morreus foram fundados, nesse caso, como já disse no passado, né, em 1987, não havia nenhum grupo. Nos anos 90, é que surgiu várias organizações, como os Sem Maneira, que eram os adversários direitos da primeira geração dos Morreus. Conforme disse no passado, os Morreus são uma nação constituída por gerações. Tem a primeira geração, a segunda, a terceira, até a quinta geração. Então, a primeira geração dos Morreus, né, que fundaram a nação, foi formada em 1987. Depois de 3, 4, 5, 6 anos, é que tiveram alguns adversários na cidade, como os Sem Maneira. É que foram os primeiros adversários dos Morreus, nesse caso. Então, cada geração teve um adversário. Em suma, é isso. Champoneiro não vai na banda, Champão não vai na banda, Boina Preta, Pablo Kwanza, aqui João, membro da quinta geração, Telinho, o próprio, nosso homem, nosso membro. Eu sou membro e líder da sexta geração dos Morreus, Champão. Champoneiro não vai na banda. Nós mudamos de foco desde 2006. Me lembro como se fosse hoje. O último distúrbio na via pública que os Morreus fizeram foi aos 22 de outubro de 2006, num domingo, nesse caso. Foi uma situação muito feia, horrorosa, repugnante. A partir daquele momento, os Morreus decidiram mudar de atitudes. Por influência de nossos pais, né? Nesse caso, nossos pais, mães, pai, tios, familiares, nesse caso. Então os Morreus decidiram mudar de rumo. Achamos que a vida que a nação levava não era das melhores. Então, nesse caso, foi necessário uma reunião urgente e decidiu-se, terminamos por aí essa aventura de distúrbio na via pública.
Então, com muito apoio dos familiares, como já disse, preferimos, de forma unânime, terminar com essas ações, essas práticas maliciosas dentro da cidade, porque não faziam bem tanto a nós como na sociedade e principalmente nos nossos familiares. Achamos por bem, juntamente com os familiares, paramos por aí e, de forma unânime, como disse, decidimos parar com essas ações. Esse é o Sexy Boy, nosso basquetebolista, Warlock, nosso tropa. Esse é o Dom Zaú. Esse é membro da 5ª geração, faleceu aos 17 de maio de 2014. Dom Zaú, considerado um dos maiores guerreiros do Kassenda. Dom Zaú. É sabido que nos anos 90 e tal para 2000 havia uma febre na cidade. Então, os Morros, como a primeira nação a ser criada no país, então não podíamos deixar os nossos créditos em mãos alheias. Então, como depois, nos anos posteriores, surgiu várias organizações, então os Morros por si só, na qualidade de primeira nação a ser formada no país, houve a necessidade de defender o bairro, nesse caso o Kassenda, né? Então, as motivações eram essas. Situações escolares, sobretudo, né? No Largo das Escolas, onde era o centro de tudo, nos cinemas, digo Cine Atlântico, Cine Alfa e o Cine Karl Marx, que era a zona do Sem Maneira. Então, houve a necessidade de estarmos sempre unidos, focados naquilo que era a defesa do bairro, do Kassenda, do bloco 13, nesse caso, estes 2 blocos. Então, os Morros não faziam nada mais nada menos do que se defender de provocações vindas de outros bairros, outras zonas da cidade. Esse é o nosso ponto do Cabrité. Marcial, como vês, Cabrito. Nossas vizinhas, irmãs, primas, são todas aqui do Kassenda. Também são dos Morreus. Yeah. Todas elas, nossas manas, nossos bradas, nossos cambas, os HDA. Estão aqui conosco. Netox, o Arkeli, o cantor, o poeta dos Morreus. Esse é o Rick Ross, nosso Nengue, nosso puto. Esse é o Spawn, Easy Boy, comandante e líder. Atenção, Thelma, membro também dos Morreus. Tininha, também membro. Essas são as senhoras que cuidam da comida, da gastronomia do grupo. Os Morreus nunca tiveram ramificações. Isso é algo que muita gente não sabe. A primeira geração, a segunda e a terceira não teve ramificações, aliados. Agora, a 4ª geração e a 5ª geração, houve alguns aliados na cidade, que eu prefiro não dizer, para não criar sentimentos de ciúmes, né? Prefiro ficar no anonimato, porque a cidade sabe quem foram os amigos de Morreus, que são até hoje, e por coincidência, estão no outro lado, sentados conosco, a conviver, nessa sentada dos Morreus. Basicamente isso. Os Morreus foram sempre uma organização, uma nação, sem aliados. Nós sempre defendemos o nosso bairro, as nossas ruas, com o pessoal morador inato dos 2 prédios, nesse caso. Então, nós sempre fomos uma nação muito conservadora. Primamos sempre naquilo que é característico, porque nós temos uma maneira de lidar com as pessoas, só mesmo nossa. Então, com aliados, não seria nada muito bom, não seria muito abonatório. Razão pela qual a primeira e a segunda geração não tiveram aliados, nem a terceira. Já a 4ª e a 5ª
teve alguns aliados na cidade, que eu prefiro não citar nomes. Nosso Brada, Camba, Pablo Ouro, HDA, sempre nosso camarada, É a tropa. a tropa, aqui a Copa. Esse é o Giovanni, também dos Morreus da quinta geração. Esse é o nosso DJ, Joque Bivo, membro da segunda geração. Aqui a zona, aqui a banda, aqui é nos Morreus, zona soberana, zona que ninguém confunde, ninguém tenta faltar respeito, porque nós, apesar de tudo, sempre seremos Morreus. Os Morreus querem ser lembrados como sempre de uma organização ou uma nação do bem, nesse caso, né? Embora termos um passado de alguns distúrbios na via pública, mas, em contrapartida, nós sempre primamos pelo bem. Razão pela qual nós fizemos algumas doações em alguns lares, algumas instituições caridosas. Então, nessa perspectiva, queremos ser lembrados sempre pelo bem. Os Morreus são uma nação do bem. Nunca fomos o que as pessoas dizem ou incriminam. Nós organizamos eventos, organizamos partidas de futebol e basquete, campeonatos nesse caso. Só para tu teres noção, o melhor campeonato de basquetebol de rua é organizado cá no Cacenda. O melhor campeonato de basquetebol de rua em Angola, que é organizado pelo Gil Salso do Casquel, que é o nosso aliado também, é organizado cá no Cacenda. E nunca houve situações, brigas, distúrbios. Organizou-se sempre bem, numa linda calma. Razão pela qual nós estamos abertos para outras pessoas que queiram organizar eventos no nosso campo multiuso. Estamos abertos para todos. Nós somos uma nação do bem e queremos estar sempre bem com as pessoas. Este nome dos Morreus surgiu em 1986. O malogrado Cota Cussi, que é um dos cofundadores do grupo, um dia desses, aos 12, acho que aos 12, aos 13 anos, aos 14 anos, estava saindo de uma festa. Então, ele pendurou-se nessas carrinhas ou nesses carros que carregam lixo. Ele, como estava um bocadinho tonto, com sono, caiu desta viatura, ao pendurar-se, ao magolhar-se. Então, alguns colegas, alguns amigos nossos, alguns cotas da banda, esses são os homens da primeira geração. Alguns mais velhos da banda da primeira geração, que são os cofundadores da nação, os Morreus, que estavam lá dele e diziam: ei, o Cussi caiu, morreu, o Cussi morreu, o Cussi morreu, porque pendurou-se no carro em andamento. Lá ele desmaiou, ele desmaiado, alguns amigos dele, né, nesse caso, isso estou a falar em 1986, alguns amigos dele atiraram-lhe água e recuperou-se. Os familiares dele do prédio desceram, pegaram ele, levaram-lhe para casa, recuperado já nesse caso, e dali para frente, sempre que ele descia, os amigos dele chamavam: ei, Cussi morreu, Cussi morreu, Cussi morreu. E ficou o nome. Eis a razão que nos anos de 1987, aos 5 de março, os amigos dele, nesse caso, são nossos pais, nossos mais velhos, a primeira geração, decidiu de dar o nome dos Morreus. Essa é a verdadeira história dos Morreus. Não é aquela que dizem que os Morreus atiravam pessoas do prédio, matavam pessoas, não. A verdadeira história dos Morreus é essa. É em função do nosso mais velho, nosso pai, da primeira geração, o nosso cota, ter caído do Monangabé, desses carros de lixo. Caíram, ou seja, caíram algumas pessoas do prédio. Mas essas pessoas do prédio que caíram do terraço para aqui, para cá, para baixo, foram com os seus reais motivos. Um deles caiu porque era doente mental, então atirou-se do prédio. O outro estava a roubar no 7º andar e, com susto da porta da casa em que ele estava a roubar, caiu também, assustou-se, caiu. E a outra menina, que estamos a falar em 1990 e tal, caiu do prédio porque estava a brincar no terraço, sem nenhum controle. Então foram três caídas
do prédio, né? Para cá, que dali para frente as pessoas começaram a dizer ou pensaram que nos Morreios atiram pessoas do prédio. Então foram esses motivos, essas razões que disseram que os Morreios ou que as pessoas da cidade pensam e de forma errada que os Morreios atiravam pessoas do prédio. Não é verdade. A verdadeira história é essa que eu acabei de frisar aqui, que aconteceu. Hoje está a acontecer alguns acertos das festividades do 38º aniversário dos Morreios. Então, hoje, neste momento, está a acontecer uma reunião para concertação e acertos das festividades em alusão ao 38º aniversário dos Morreios. Nesse caso, que será aos 5 de março de 2025. Então, hoje decidimos acertar algumas coisas, alguns pontos, para ver como será, quais são os passos a seguir para realizarmos o nosso evento dos Morreios, os 38 anos de existência. Esse banquete tem de tudo um pouco. A priori, estão convidados, tem o macaiabo com feijão, molho de tomate, tem um cabrité, a quiquanga, o pão, cerveja gasosa, água, sumo, tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Está tudo bem organizado. Não existe ambiente masculino sem um gênero feminino. Então, as meninas que o senhor está a ver aí, que estão do outro lado, são moradoras do prédio. São nossas vizinhas, nossas irmãs, primas. Então, estão aqui conosco para fazermos a nossa sentada. Aqui é o campo ou arena dos Morreios, onde decorre todas as festividades, campeonatos de basquetebol de rua. Para a melhor explicação, então, o meu amigo e irmão dará algumas considerações. Graças a Deus, né? És bem-vindo sempre aqui na nossa arena de basquetebol. Esse aqui é o nosso nobre campo, né, dos Morreios, né? Nós aqui fizemos sempre os nossos campeonatos de basquetebol. A última vez que passou o Festival da Bola ao Cesto, como vocês podem ver, né? Que é o campeonato do Gil South, que arrasta muita multidão a nível da cidade de Luanda. Um dos melhores campos de basquetebol a nível da cidade de Luanda é o do Cacenda, né? Do prédio dos Morreios, né? Como podem ver, temos duas tabelas agora, né? Temos a primeira nossa tabela, que é esta, dos Morreios, e temos a segunda, que é do Festival da Bola ao Cesto do Gil South. E provavelmente em janeiro ou fevereiro temos mais um outro campeonato que já avizinha, né? Como vejo, os nossos filhos, nossos sobrinhos a praticarem o desporto, que é muito saudável para nós.